Início uma aula de filosofia e nós iremos continuar falando sobre a filosofia política, só que nessa aula nós iremos falar sobre as teorias da Hannah Arendt e sobre as teorias do Michel Foucault. Então, além de abordar as questões da legitimidade do poder dos governantes, os representantes da filosofia política refletem sobre a participação também política dos cidadãos, da qual depende do bom funcionamento dos regimes democráticos. Uma das mais importantes reflexões a respeito foi realizada no século XX e foi pela filósofa alemã de origem judaica, a Hannah Arendt. Ela produziu sua obra em um contexto de proliferação de regimes totalitários, sendo vítima da perseguição nazista. Entre os temas que investigou, destaca-se a condição humana e também as origens do totalitarismo e a cidadania. Ao refletir sobre a essência, das origens do totalitarismo, a Hannah Arendt ela realizou uma leitura bem crítica do nazismo e do fascismo, mas também dos recém-formados, dos estados socialistas. Para ela, o sentido da política ela estava na liberdade, a qual era impossibilitada por esses regimes. Além disso, a Hannah Arendt ela identificou e denunciou também o processo de despolitização das sociedades contemporâneas. E ao buscar as origens desse fato, ela abordou a condição humana e ela identificou aí 3 formas de atividades exercidas pelos seres humanos, ligadas exatamente às questões existenciais do nascimento e da morte, que é o labor, o trabalho ou a fabricação e a ação. Vamos primeiro entender o labor. No labor, que se relaciona aos processos biológicos do corpo, o ser humano ele busca atender às necessidades de sobrevivência do indivíduo e da espécie. Já no trabalho ou fabricação, que aponta para o artificialismo da existência humana, o ser humano ele dedica-se à produção de bens duráveis, assim ultrapassando o ciclo social vital. Busca melhores condições para a manutenção de sua existência. Na ação, ela é marcada pela pluralidade e a única atividade exercida diretamente entre as pessoas, sem a mediação das coisas. O ser humano atua de forma política, fundando e mantendo as instituições que recebem os recém-chegados ao mundo. Segundo a Hannah Arendt, na antiguidade grega, ela ressaltava a relevância da ação, destinando-se ao espaço público, onde se dava a participação política dos cidadãos, ou seja, onde ocorriam as relações entre os iguais. Tais relações elas não se caracterizavam pela violência, mas pela persuasão obtida por meio da discussão, onde na Grécia Antiga a gente sabe que existia aquela questão política, que era uma democracia direta, onde eles se reuniam em praça pública para tomar essa decisão, Aí, enquanto isso, o labor e a fabricação destinavam-se ao espaço privados e interesses domésticos. Durante a Idade Média, a vida ativa ela foi subordinada à vida contemplativa. E, portanto, as 3 atividades permaneceram secundárias, pois o olhar humano ela voltou-se um pouco transcendente que o indivíduo habitaria após a morte, mediante a salvação de sua alma. Na modernidade, houve uma retomada da vida ativa, porém, invertendo-se o ideal grego, pois o labor e a fabricação foram produzidos para o espaço público. Numa primeira etapa, a fabricação foi privilegiada com o aprimoramento de técnicas de produtos relacionadas ao desenvolvimento das ciências. Em seguida, priorizou-se o labor, por meio da reprodução científica dos processos biológicos da vida. Assim, a ação política ela deixou de ocupar seu antigo papel no espaço público, o que comprometeu a liberdade, pois a vida humana passou a se desenvolver apenas em busca da sobrevivência em uma cultura de consumo e desperdício. Atualmente, a reflexão sobre esse processo ele é fundamental para evitar que a ideia de cidadania seja reduzida a um mero instrumento de legitimação dos governos por meio do voto, deixando de instituir na vida política e pluralmente humana, formada pela singularidade dos indivíduos que nela participam. Quando a gente escuta falar de cidadania, a cidadania não tem a ver só você ir lá e votar. A cidadania ela está relacionada também a outras participações, A gente sabe que também está relacionado à questão do indivíduo, do ser humano,
ele buscar pelos seus direitos, até porque, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma democracia representativa, então são os indivíduos que elegem, né, os representantes, e cabe ao indivíduo exigir dele aquilo que se é de direito. Poder disciplinador e biopoder. No século XX, o filósofo francês Michel Foucault, ele apontou duas formas assumidas pelo poder a partir da modernidade que se desenvolvem amplamente no mundo contemporâneo, com grandes reflexos sobre a vida humana, que é o poder disciplinar e o biopoder. Estes foram fundamentos num saber científico aplicado para investigar de modo profundo a intimidade humana. Segundo Foucault, o poder disciplinador ele é aquele que possibilita subjugar o corpo e os desejos dos indivíduos, fixando padrões de normalidade e tratando clinicamente os comportamentos que se desviem desses padrões. Nesse sentido, o filósofo afirma que a loucura, padrão de comportamento considerado anormal, é um conceito que se contrapõe ao ideal de ser humano racional estabelecido na modernidade. Então, a questão da loucura ela entra aí na característica de poder disciplinador, segundo Foucault. Nesse caso, o poder disciplinador, que a sociedade tem um papel de tentar disciplinar aquilo que é considerado anormal. De acordo com esse conceito, quem não se enquadrasse nos comportamentos sociais convencionados e bem aceitos, receberia um rótulo de doente. Além disso, a eficiência do poder disciplinador seria garantida por um conjunto de dispositivos para propiciar a vigilância e o controle social, em nome da normalidade e da verdade, conforme os padrões sociais e culturais estipulados. Ao mencionar esses dispositivos, Foucault ele retomou o conceito de panopótico, proposto no século XVIII pelo filósofo e jurista inglês Henry Bettel. Quanto ao poder bipolar, segundo Foucault, ele destacou o fato de ele possibilitar o controle das populações, abordando o ser humano como ser vivo e envolvendo a própria vida em uma complexa teia, constituída pela relação entre o saber e o poder. Nesse contexto, o biopoder exerceria controle sobre questões ligadas ao nascimento, às mortes, à saúde dos membros de uma população. Além disso, o filósofo denunciou que o poder se encontra diluído por toda a parte, assumindo diversas formas, as quais denominava micropoderes. Assim, ele não acreditava na possibilidade de derrubar o poder em bloco, tal como preveria Marx. De acordo com Foucault, os indivíduos deveriam agir de modo a minar os micropoderes, ao estabelecer focos de resistência onde quer que percebesse tentativas de controle e de normalização de comportamento, assumindo assim a liberdade para constituir suas próprias subjetividades. Vocês irão fazer a leitura desse texto, que ele se inicia na página 23, para ler e refletir, dar continuidade na página 24, sobre as teorias da Hannah Arendt, e irão responder essas questões a seguir. Primeira e segunda questão. Aí vocês, na página 25, irão fazer a leitura, né, para ler e refletir. Inicia na página 25, esse texto conclui na página 26, sobre Michel Foucault, e irão responder essas questões com base na teoria dele, primeira, segunda e terceira questão. E na página 27, vocês vão perceber que tem essa atividade com a tabelinha, com as teorias dos principais filósofos, certo? Sobre a filosofia, sobre esse conteúdo da filosofia política, a filosofia moderna e contemporânea. E aqui, ao lado do nome dos filósofos que nós trabalhamos esse bimestre, vocês irão colocar as principais ideias deles, a ideia central. Eu peço que vocês coloquem com as próprias palavras de vocês o que vocês entenderam, o que vocês acham que caracteriza a ideia central de cada um desses filósofos. Aí essa atividade aqui, que é um resumo de todas as teorias dos filósofos apresentadas no quarto bimestre, ela valerá 2 pontos, certo? Vocês vão perceber que aqui a gente encerra o nosso conteúdo do quarto bimestre. Então, vocês fizeram uma trilha que eu passei, são 4 questões, cada questão valerá 1 ponto. Quem acertou uma questão só, 1 ponto. Quem acertou 4 pontos. 3, assim sucessivamente. 2 pontos dessa atividade, então já são 6.
E os outros 4 pontos, eu vou fazer o cálculo aí das participações de vocês. Como assim participação? Aqueles que tiraram dúvida comigo pelo WhatsApp, pelo privado, já que todas as minhas aulas foram gravadas, e os que me deram retorno de todas as atividades feitas, desde a primeira aula agora do 4º bimestre. Aí eu vou estar somando aí os 4 pontos para finalizar com os 10. Nas próximas semanas, eu vou estar passando para vocês vídeos informativos de atividades para vocês poderem adquirirem a nota de vocês do 2º bimestre, que foi o período que eu entrei de licença maternidade, que não houve professor para me substituir, certo? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo no privado. Aí também, não esquecendo que aí tem a página 28, que vocês vão responder, que são essas questões aqui de múltipla escolha, certo? Que vai fazer parte dos 4 pontos das atividades realizadas. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, que eu estarei tirando essas dúvidas. E fiquem atentos, né, para não ficarem sem notas e não precisarem ir para a recuperação. Aí só uma correção aí, sobre a questão dos 4 pontos. Vai ser 2 pontos das atividades do módulo e 2 pontos do caderno de atividade, que eu vou estar passando na próxima semana, certo? E não dá. Então, os 2 pontos vai ser participação, que são as dúvidas tiradas pelo WhatsApp e as atividades feitas do módulo, e os outros 2 pontos, que é as atividades que serão realizadas do caderno de atividade, que aí a próxima semana eu vou estar passando esse comunicado.